Gostaria, meus irmãos, de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 8 ao versículo de número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo 8 ao versículo de número 12. Nós queremos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Nossas crianças estão indo ali ter a sua aula na linguagem delas. Nossa irmã Edilene e nossa irmã Miriam agora estarão aí, juntamente com a nossa irmã Raquel, também responsáveis pelo departamento de crianças. A posse de todo mundo será na terça, e assim nós estaremos depois dando aí a estratégia necessária, a orientação necessária para que possamos continuar servindo a Deus. Meus irmãos, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos número 8, mesmo assentados como estamos, diz assim a palavra do Senhor: e estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, ou Eliezer, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto deles, somente para tomar o despojo. E então depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, este, pois, se colocou no meio do pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém, irmãos? Somente até aqui. Quero chamar a tua atenção, como é o nosso costume. Não levante para ficar bebendo água se não necessário, para ir ao banheiro se não necessário. Mas preste atenção, porque hoje eu gostaria de ministrar sobre alguns homens de Deus, ou alguns homens na Bíblia que vão inspirar a nossa fé. A Bíblia Sagrada diz que Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que vivia em constante batalha. Era um rei que foi escolhido por Deus, mas que ainda não tomara o seu lugar de fato no reinado. Ainda não fora reconhecido pelos homens. Tinha uma promessa de ser o rei de Israel, mas para que essa promessa se cumprisse, precisava haver ali um processo. Precisava-se haver uma batalha, precisavam-se haver lutas, fadigas. Já foi dito aqui por um dos nossos irmãos, ou uma das irmãs, que a nossa vida, o nosso dia a dia é de fadiga, e é verdade. E essa fadiga é necessária, porque faz parte do processo de Deus, para nós chegarmos em determinados lugares. Deus, Ele tem uma promessa na vida de cada um de nós, amém? Você recebe isso? Deus tem uma promessa na tua vida, e a promessa de Deus, ela não cai por terra, vírgula por vírgula, ela vai se cumprir. Mas para a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas, é necessário um processo. São necessárias lutas travadas, batalhas travadas, porque isso faz parte do processo. E toda promessa, para ser alcançada, precisa-se obrigatoriamente passar por processos. E se nós fugirmos do processo, nós não alcançaremos as promessas, porque o caminho que nos leva à promessa é o processo, e o processo muitas vezes é um deserto. São guerras, são lutas. Mas a Bíblia Sagrada diz então que Deus levanta
Quando Davi ainda é um anônimo, quando Davi ainda não é um rei de Israel, Deus levanta 37 valentes que acompanham Davi a todos os lugares que Davi vai. São 37 homens que pela história bíblica ninguém dava nada por eles. São 37 homens que quando Davi o pega para si, eles são homens desacreditados pela sociedade. Eles são amargurados de espírito, eles são homens endividados, eles são homens desqualificados pelo homem, mas eles estão ali porque Deus vai os levantar. 37 homens começam a batalhar com Davi, 37 homens começam a dar a sua vida pelo rei. É um rei que ainda não tomou o seu lugar de direito, mas ele é rei. E 37 homens estão doando a sua vida para que este rei um dia chegue a ser rei. Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 24, a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Provérbio 17, versículo 17 diz: em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce o irmão. Pastor, não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Eu estou entendendo e vou dizer para você o que Deus falou no meu coração nessa tarde. Luta nós iremos passar, desertos nós iremos atravessar, batalha nós iremos travar, mas Deus está levantando pessoas para estarem ao teu lado, batalhando essa peleja com você. Aleluia, aleluia. Faz um favor para mim, dá uma incomodada no irmão que está do seu lado e diga: você não está sozinho, eu estou contigo. Ama o teu amigo e na angústia vai nascer um irmão. Aleluia. Pastor, não estou entendendo. O Senhor vai levantar pessoas ao seu lado que não vão deixar essa batalha ficar mais pesada do que ela verdadeiramente é. Eu quero profetizar nessa noite. Eu não sei o que você está passando, mas tem coisa que foge ao controle das minhas mãos como pastor, mas das mãos de Deus não foge. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está levantando alguém para ajudar você a carregar essa cruz que você está carregando. Pessoas vão te ligar, amém? Mensagens vão chegar no teu celular, alguém dizendo: eu estou contigo, você não está só. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O que Deus falou no meu coração nessa noite para esta igreja é: não despreze as pessoas que Deus tem levantado para travar essa batalha com você. Não feche as portas ou não feche o coração para quem Deus está levantando, está colocando ao teu lado, porque grande é a batalha, mas maior é a vitória em Deus. Então não despreze quem Deus está colocando ao teu lado. A Bíblia diz que esses 37 homens lutam por Davi, e quando Davi é coroado, lá estão eles ao lado de Davi, na coroação de Davi. Porque tem um princípio bíblico que Paulo escreve bem em Timóteo, quando ele diz: se com ele nós sofremos, com ele também nós reinaremos. Eu quero transliterar já essa palavra e aplicar nas nossas vidas. E eu quero te dizer que nós temos um rei chamado Jesus. Nós temos um rei chamado Jesus, e Deus tem levantado um exército de soldados, de guerreiras, de guerreiros para batalhar ao lado de Jesus. Aleluia. A tua salvação não foi em vão. O que Jesus fez por você na cruz do Calvário não foi em vão. O chamado de Deus na tua vida para te levantar não foi em vão. Você faz parte de um exército que está marchando ao lado de Jesus. Está sofrendo, está sendo ridicularizado, está sendo apedrejado, está sendo caluniado, mas um exército que não abre mão da sua cruz, porque daqui a pouquinho nós vamos estar lá em cima, na coroação, ao lado de Jesus de Nazaré. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não abra mão daquilo que você está vivendo. Está sofrendo, tá, mas permanece onde você está. Está doendo, tá, mas fica onde Deus te chamou.
Está sangrando, tá, mas permanece aí ao lado do rei. Não abandona o rei de maneira nenhuma. Não abandona a causa de maneira nenhuma. Porque aquele que abandona é covarde. E Deus não tem parte com o covarde. Porque Deus chamou corajosos para essa batalha. Eu estava nessa tarde, irmãos, meditando na palavra de Deus e vendo sobre esses valentes e dizendo: Senhor, eu quero ser valente como esses homens foram valentes. Porque eu quero transliterar essa palavra. Eu quero estabelecer esse rei como Jesus. E o propósito dessa mensagem é fazer você entender o seu lugar no exército. Deus te chamou para travar essa batalha. É verdade. O que você está passando foi Deus que permitiu e é Deus que estabeleceu. A luta, o sofrimento, a angústia, as perseguições, os levantes, as pedradas. Mas Deus está te dizendo nessa noite: não abandone a sua cruz. Permaneça, permaneça. E nessa tarde eu li essa palavra e eu quero destacar aqui alguns valentes de Davi. Versículo de número 8. Está escrito: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. O primeiro deles, Josebe-Basebete, filho de Taquemone. E o que foi que ele fez? Se opusera a 800 soldados de uma só vez. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Anota aí na sua mente, no lado direito da sua mente: todo valente que Deus levanta não se amedronta diante do tamanho do desafio. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Olha para cá, porque eu tenho algo de Deus para a tua vida. O que eu quero te dizer, e eu preciso que você entenda isso e foque isso aí, anote isso aí: todo valente que Deus levanta para lutar no seu exército, ao lado do seu filho Jesus, não se intimida diante do tamanho do desafio. Não estou entendendo, pastor. Vou explicar a história. A narrativa é essa: o povo de Israel estava lá lutando. Aí vinham os filisteus, entrava na terra dos israelitas, tomava o que eles tinham. E a Bíblia diz que a maioria deles corriam para ir embora. Tem alguém me ouvindo aqui? Quando eles viram 800 soldados vindo de uma vez só, sabe o que é que eles disseram? Perna para quem te quer. Porque lutar de mano a mano até dou conta, mas 800 aí não. Porque lutar quando a batalha é pequenininha até vai, mas 800 aí dá medo. A Bíblia diz que todo mundo ia embora. Isso me lembra quando Davi chega diante do exército de Israel e dos filisteus, que todo mundo está com medo do gigante. Eles estão escondidos. Agora eu tenho algo de Deus para te falar. Tudo que o inimigo tem produzido no nosso coração é o medo. É o medo de enfrentar o processo que temos que enfrentar. Quando eles veem 800 soldados, sabe o que eles fazem? Eles correm. Por quê? Porque ficaram com medo. E quem fica com medo e foge, eu disse numa mensagem na rádio, eu vou reproduzir aqui: o medo te paralisa. O medo te neutraliza. Eu não sei vocês, mas tem gente que quando fica com medo trava e não vai para lugar nenhum. Acho que você já viu essa cena, quando de repente um cachorro se solta ou bandidos vêm fazendo um arrastão. Tem gente que corre, tem gente que trava. E diz assim: por que você não correu? Porque eu fiquei travado. Porque o medo tem esse poder. E nós temos uma dificuldade, que nós começamos a ter medo quando o gigante vai ficando maior.
Nós temos a tendência, nós, incluindo a mim, quando o desafio é grande, de não querer enfrentar. E nós nem tentamos enfrentar. Porque de cara nós já desistimos. De cara nós já dizemos, não é para mim não, dá para mim não, esse gigante aí, chega. Tem alguém aí me ouvindo? Anote isso aí. O valente de Deus não desiste diante das circunstâncias. O valente de Deus não ouve conselhos de covardes. Ai, ai, ai. Oh. Gideão sai com quase 32 mil para batalha, peleja, batalha. Só que Deus está olhando lá de cima e Deus está vendo que desses 32 mil, 1% mais ou menos, tem realmente coragem. Aí Deus diz, Gideão, primeira ordem, os covardes, quem sabe? Os covardes e medrosos, eu quero que você repita, os covardes e medrosos, voltar atrás é sinônimo de covardia e de medo. Abandonar a batalha no meio da batalha é sinônimo de covardia e de medo. E Deus não tem parte com covardes. Deus tem parte com corajosos. E o corajoso, ele olha para 800 e diz, não tem problema não, mas eu vou ficar aqui. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está ao meu lado. E se o Senhor disse que essa terra é nossa, ninguém vai tomar essa terra da gente. Aleluia, aleluia. Eu vou te dar 3 conselhos e 3 versículos nessa noite que vai te ajudar a enfrentar esse medo que talvez você está tendo. Porque talvez você chegou aqui e tem um desafio tão grande para enfrentar que você está pensando em abandonar tudo. Primeira regra, se abandonar tudo, covarde. Mas se decidir ir ao fim, vitorioso. Porque no reino de Deus a vitória não é de quem começa. No reino de Deus a vitória é de quem chega até o final. Chega até o final. Seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer até o fim, eu lhe darei a coroa. Aleluia. Aleluia. Eraman choremanaya súbia. Primeiro conselho, Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Você vai sair daqui nessa noite gigante na sua fé. Amém? Você crê nisso? Você vai sair daqui nessa noite e não importa o desafio que você tem amanhã, mas você vai sair dizendo, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Segundo conselho, João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Marcos 9:23, terceiro conselho. Tudo é possível ao que crê. A primeira característica dos valentes do reino de Deus. Eu estou pregando nessa noite para valentes. Eu não estou pregando nessa noite para covardes que abandonam o barco na primeira tempestade. Eu estou pregando nessa noite para valentes. Primeira característica de um valente de Deus: não se intimida diante do tamanho da circunstância. Estão entendendo não, pastor? Então vou traduzir. O gigante é grande, meu Deus é maior. A doença é grande, meu Deus é maior. O problema é grande, maior é aquele que está em nós. O inimigo se acha grande, grande é aquele que está ao meu lado. O problema na empresa é grande, grande é o Senhor que provê. A dívida está grande, grande é o Deus que é dono do ouro e da prata. O casamento está numa crise grande, grande é o Deus que restaura o teu casamento. Grande não é o que você está enfrentando, grande é o Deus que você serve.
Quantos são? 800. Pois deixa que eu dou conta dos 800. Mas todo mundo já foi embora, tem problema não. Deus e eu somos maioria. Deus e você é a maioria. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo lugar, versículo de número 9. Enquanto os filhos de Israel se retiravam, Eleazar se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. Aí o versículo termina assim: e naquele dia Deus operou grande livramento. Tem alguém me ouvindo aqui? A maior arma de ataque dos valentes de Davi normalmente era o arco, a lança e a espada. Mas eles pegavam a espada com força. O segundo valente de Davi, que eu quero tomar como exemplo nessa noite, é um homem chamado de Eleazar, ou Eliezer. O que é que acontece com esse homem, pastor? Travada está a batalha. É peleja para todo lado. Os inimigos parecem que estão brotando do chão. Quanto mais o exército de Israel mata, mais aparece inimigo. A Bíblia diz que um começa a largar a espada e diz assim: não dá, chega, cansei, e joga a espada de lado. Eu não sei quem chegou aqui pensando em desistir, mas essa mensagem é Deus bradando ao teu coração. O outro chegou, jogou a espada de lado e diz também: para mim não dá. Enquanto o da direita jogava a espada no chão, o da esquerda jogava a espada no chão, aquele homem chamado Eleazar segurava a espada com força. Imagina vindo inimigo de todo lado e aquele homem com a espada, porque a espada era pesada, e tome batalha, e tome guerra, e a luta, e um sai para um lado, outro sai para o outro, e aquele homem segura a espada. Mas olha o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Diga comigo: tem hora. Não, irmão, tem hora que a gente cansa e quer largar a espada. Aquele homem estava batalhando tanto, que chegou uma hora que ele se esgotou. Aí ele disse: Senhor, eu não tenho mais forças de continuar com a espada. Senhor, porque tem hora que a gente luta, e parece que não acaba tanta batalha, tanto inimigo, parece que as provas estão brotando de todo lado, que tem hora que a gente diz: chega! Vou falar com o pastor que não dá mais. Essa espada está pesada demais. Aleluia. Mas sabe o que é que a minha Bíblia diz, irmão Léo, irmãos que estão aqui? Que quando ele pensou em largar a espada, que ele abriu a mão, ele tinha colocado tanta força que os nervos travaram. Como assim, pastor? Ele tentou largar a espada, mas quem disse que a mão abria? Ele tentou abandonar a batalha, mas quem disse que a mão abria? E tem um mistério de Deus aqui. Tem alguém me ouvindo aí? Você luta tanto pelo exército de Deus, você luta tanto pela causa do evangelho, que tem hora que você cansa, porque eu canso, e a gente vai abandonar a espada, mas quando a gente abre a mão não abre. Por quê? Porque a mão de Deus está em volta da nossa mão e diz: até aqui foi você, mas daqui para frente eu do calaio ré. Ai. Aleluia. Já pensou em parar, não já? Fala a verdade para mim. Já pensou em abandonar a espada, não já? A batalha travou tanto que cansou a mão. Aí você disse: chega, Senhor. Aí você chega aqui e Deus fala com você: continue.
Aí você diz assim, não, chega, parei. E você diz assim, hoje eu vou para a igreja, decidido a conversar com o pastor após o culto, que eu vou abandonar tudo, eu vou abandonar inclusive a minha fé, porque não está dando certo. Mas a Bíblia diz que quando você chega aqui, você tem um Deus que é fiel, que fala com você, que te chamou, que te levantou e que observou a tua peleja. E esse Deus começa a agir quando você não tem mais forças para fazer. Agora deixa eu te dizer algo de Deus. No momento em que a tua força acabar, a força de Deus vai te restaurar. E Deus vai agir na tua vida. Só não abandona a batalha. Só não abandona a guerra. Porque quando você não tiver mais força, Deus tem força por você. Aquele homem luta com obstinação, ele luta com verdade. Ele não quer largar a espada, mas quando ele pensa em largar a espada fica nas suas mãos. Aleluia. E resumindo esse ponto, o valente de Deus, ele luta com persistência. Eu quero resumir esse ponto pregando contra a desistência. Porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão desistindo muito fácil. As pessoas estão abandonando seus casamentos muito fácil. O seu ministério muito fácil. O seu chamado muito fácil. É motivo para abandonarmos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: segura nessa espada, porque aonde a tua força acabar, a de Deus começa. Para de falar dentro da tua casa e deixa Deus começar a agir. Tem hora que você tem que recuar e deixar Deus agir. E dizer: Senhor, foi até aqui as minhas forças. E Deus sabe quando as tuas forças vão, o limite da tua força. Deus conhece o limite da tua força. Se Deus ainda não interviu, é porque Ele sabe que você ainda tem força. E se você não tem força, Ele está produzindo força. Mas quando de verdade os teus recursos acabarem, o de Deus vão entrar em ação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Deus está falando algo aos nossos corações dessa noite. Segura a espada e não abandona essa espada por nada. O terceiro e último valente de Davi que eu quero destacar está no versículo de número 11. E talvez esse aqui foi o que mais encantou meu coração. A Bíblia diz assim: onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que naquela época o povo de Israel plantava lentilhas. Vocês vão lembrar que lentilhas é aquele famoso ingrediente que está envolvido na troca da bênção entre Jacó e Esaú. Tudo por um prato de lentilhas. Por quê, pastor? Porque lentilhas era a rapadura de Israel. O nordestino, quando está sem força, quando está com anemia, ele come rapadura. Para dar sangue, para dar sustância. E particularmente eu gosto de cuscuz, que também me anima e me deixa alegre todos os dias. E o israelita era a lentilha. Então desenvolve um raciocínio comigo. A lentilha era aquilo que produzia força em Israel. O inimigo tinha o trigo para atacar, mas ele não quis atacar o trigo. O inimigo tinha outras coisas para atacar a cevada, mas ele não atacou a cevada. O inimigo de Israel aponta exatamente na lentilha. Por quê? Porque a lentilha é aquilo que promove força. De tudo que o inimigo tem para atacar,
ele ataca aquilo que te dá forças. Sim ou não? O primeiro alvo do inimigo, normalmente, é a nossa família. Quem é pai, quem é mãe sabe. Eu sempre digo, eu sou um homem que fui forjado no sofrimento. Então minhas costas é de crocodilo. Eu não me abalo por muita coisa não. Mas a minha família é o meu ponto fraco. Eu lembro que assim que eu casei, eu sonhava todas as noites com a Alaine morrendo. E eu lembro que eu acordava e ficava ao lado dela na cama chorando enquanto ela dormia. Só na possibilidade de não ter a minha esposa ali ao lado. E eu sou assim ainda hoje. Eu fico andando e dizendo, meu Deus do céu, nunca leve a minha esposa antes de mim. Nunca, Senhor, tenha cuidado, me ajude. E o inimigo, ele foca exatamente naquilo que te dá forças. O inimigo vai focar na tua vida de oração. Tem alguém me ouvindo? Observe se nos nossos dias não tem aparecido tanto entretenimento para nos distrair da nossa vida de oração. O inimigo quer tocar na tua comunhão com Deus. O inimigo quer tocar no teu coração, que é aquilo que deve ser guardado, porque ele sabe se entrar aí, ele resolve tudo. Se ele perfurar a armadura da fé e penetrar o teu coração, ele te cambaleia. Muitas vezes a nossa lentilha está sendo atacada. O inimigo quer tocar no teu casamento, no meu casamento. O inimigo tem tocado nos nossos filhos. Tem tentado atingir a nossa vida de comunhão. O inimigo está tentando invadir a nossa plantação e acabar com as nossas lentilhas. E a Bíblia diz que quando o inimigo fez isso, todo mundo fugiu. Porque aí que está o problema, é você fugir diante do ataque do inimigo. Tudo que o inimigo quer, repito, essa palavra, quando Deus falava comigo hoje à tarde, era falando sobre desistência. Tudo que o inimigo quer é que você abandone o seu campo de lentilha e vá embora. Tudo que o inimigo quer é que você deixe aquilo que te dá força para lá e abandone, porque não suporta mais a luta. Mas nessa noite o Senhor nos fala sobre um homem chamado Samar, que enquanto todo mundo corria, ele se pôs no meio do pedaço de terra, desembanhou a espada e disse, eu posso morrer, mas eu morro lutando por aquilo que Deus colocou na minha mão.